Passamos uma live e nós ouvimos da palavra e aquilo vai, né, fermentando dentro de nós. Muito bem lembrado, porque é o que nós continuaremos falando. E esse fermentar é do Espírito Santo. Né? A palavra, ela vai crescendo, ela vai abrindo dentro de nós. Eu penso que, se alguém está esperando, irmão Johnny, outro mover do Espírito Santo, ele vai perder, vamos dizer, como um bom mineiro, o trem. Com certeza. Antes de ler, mas na linha, Sim, sim. Deus não fica sem fazer nada. O Justamente. profeta de Deus disse que os homens creem no que Deus fará, creem no que ele fez, mas ignoram o que ele está fazendo agora. Justamente. Ontem o senhor estava pregando. Ontem era o agora. O agora hoje já é o programa. Sim, sim. Ainda que comentando do que aconteceu, do que foi pregado ontem, se nós sairmos de um culto, meditar sobre aquilo, ruminar, né? Aquilo expande, aquilo cresce, aquilo fermenta, aquilo dá desejo. Sem dúvida. Quem sabe quantas vezes após um culto a pessoa ouviu o pregador ler uma mensagem, ela vai lá na estante, pega aquela mensagem, vai na Bíblia, lê aquela escritura e aquilo cresce mais, aquilo continua produzindo. Justamente. Imagina alguém, irmão Johnny, não viver debaixo das promessas. Complicado. Né? E eu penso que uma das promessas, o irmão Brana disse isso numa mensagem, que o Espírito Santo hoje para nós é a nossa Canaã. É verdade. Não é? Sim. O povo saiu do Egito com uma grande promessa. Séria adoção, ele fala isso. Justamente. Nós saímos do mundo com uma grande promessa. Né? Estamos, eu creio, nós estamos na terra prometida. Amém. Né? É lógico que falando dessa terra prometida, falando, indo em Israel, saindo da sua terra, saindo do Egito, indo para a terra prometida, nós vemos aqui uma grande posição nossa. Obviamente que nós estamos esperando algo, e o irmão Brana disse que ela é apenas, essa terra para nós hoje é apenas a amostra. Isso, com certeza. Né, do que teremos. Então, irmão Johnny, antes de nós lermos, só concluindo esse pensamento, estamos em pleno derramamento do Espírito Santo. Amém. Né? Sim. E alguém não crendo e alguém não recebendo a palavra como ela está sendo hoje traga a nós ou trazida a nós, até nós, ele está rejeitando o Espírito Santo. É verdade. Alguém não crendo, porque a partir do momento que nós cremos, irmão, mas você entendeu? Ainda não, mas eu creio. Aí nós vamos nos enchendo até o momento que isso vai expandir. E clamando, né? Justamente, precisa haver esse clamor. Né? Então, a partir do momento que nós vamos crendo e nós vamos ouvindo, isso vai enchendo. Eu posso até já entrar no assunto, esse odre, né, desse vinho que é o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 6 fala do azeite e do vinho. Unção e alegria e gozo e adoração. Né? Diz o irmão Brana na mensagem, o terceiro selo. Regozijo, né? Regozijo, justamente, ele explora muito isso no mensagem do terceiro selo, Apocalipse capítulo 6. Então, quanto mais nós vamos enchendo, como odres, isso vai expandindo até chegar um momento. Eu já vi pessoas falando, irmão Johnny, por que eu não entendi antes? Mas você precisava estar cheio. É verdade. Né? Você precisava se enchendo do Espírito Santo, e isso ia, como diz o irmão Brana, isso ia fermentar, isso ia crescer, isso ia valorizar, isso ia manifestar, porque eu creio na manifestação da palavra. Algo que o próprio apóstolo Paulo, irmão Johnny, em Colossenses capítulo 1, se eu não estou enganado ali, versículo 26, algo que estava oculto. E ele é bem claro, e se nós temos recebido desse vinho novo, desse Espírito Santo, por que vinho novo? Porque a mensagem, a palavra da hora. Isso.
né? Isso. Então o apóstolo Paulo disse, é um mistério que esteve oculto. O que é esse vinho novo? O que é esse Espírito Santo? É Deus, como pregou o irmão Fernando um dia desse, em vós. E o apóstolo Paulo disse, Cristo em vós, Deus em vós, Jesus em vós, o que nós quisermos colocar, o grande Jeová em vós, Sim. é a esperança Da glória. da glória. Amém. Né? Então, nós queremos ler aqui mais um pouquinho, novamente, para nós recapitularmos, irmão Johnny. O irmão citou o versículo 33, mas vamos tomar o 27? Vamos. Só para nós entendermos ali a companhia de Jesus e a necessidade, né, de se ter Jesus. Sim. Vamos trazer Jesus para os nossos dias? Vamos. Será que ele está longe, irmão Johnny? Não. Ele não está longe. Ele está em nós. Amém. Não é conosco, irmão Sérgio? Conosco, mas o principal ele já tem que estar em nós. É verdade. Né? O tanto que nós ouvimos a palavra, o tanto que nós vamos, vou dizer, aos cultos, se ele ainda não está em nós, tem algo errado? É verdade. Será que estamos fazendo jejum? É Não aí é? que nós devemos ver. Leia a Escritura. Não precisamos fazer um exame, né, irmão Johnny? Não precisamos fazer, estarmos atentos e, como disse Paulo, observar com mais diligência? O que temos atentado, né? Atentar para o que temos ouvido. Justamente. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 27, nós lemos dessa forma. E depois disso saiu Jesus, depois de ter feito milagres, né? Curar o leproso, curar o paralítico, trazer ali uma grande satisfação a Pedro, né? Em pescar depois de uma grande noite. Mas agora foi Jesus. Agora ele tinha a companhia de Jesus. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Imagina, Johnny, se ele se atém ali nos seus trabalhos, quem sabe um publicano, cobrador de imposto. Ele estaria jejuando, né? Imagina se ele se atém ali e não segue Jesus. Jejuar, irmão Sérgio, é abrir mão. É deixar de fazer alguma coisa. Sim. Claro que nós vamos chegar na Escritura daqui a pouco. Sim. Mas esse primeiro verso, nós sabemos que Levi era Mateus. Sim, justamente, do capítulo 9 de São Mateus, ele E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, isso. assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Uhum. Ele não ficou jejuando. Justamente. Ele foi atrás. Uhum. Ele não abriu mão, ele não absteve. Sim. Ele não falou assim, eu não quero, não vou participar, não quero seguir. Ele largou as outras coisas. Sim. Porque ele viu que tinha alguma coisa que ele precisava ali. Tinha alguma coisa que fazia falta para ele. Quem sabe não era dinheiro, quem sabe não era creio bens que não. materiais, né? Creio que não, Quem ele sabe... chamou quantos para comer na casa dele? Justamente, justamente. Então, e fez Levi um grande banquete em sua casa. Ó. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas dele e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Citamos ontem, vale a pena citar de novo. Quantas pessoas vão estar com Jesus, quantas pessoas vão estar diante da mensagem da hora e vão ainda esperar alguma coisa para frente? E não vão entender a que veio a mensagem da hora? O profeta irmão Branham, em uma mensagem, não me falha a memória, a mensagem, mas ele deixa bem claro que Jesus Cristo, nós encontramos no livro de Apocalipse,
No capítulo 5, nós encontramos redenção, Isso. não é? É. Redenção em Jesus Cristo. E o irmão Brana, ele leva nós, ele sai do capítulo 5 de Apocalipse, irmão Johnny, e nos leva direto a Apocalipse 10. Sim. O que a mensagem da hora está fazendo? Ela não está reclamando os seus. Isso. A mensagem da hora, Jesus Cristo veio, pagou o preço, assegurou-nos. Assegurou-nos para que o dia que ele fosse derramado, segundo o que ele disse através de João no capítulo 14, né? Quando ele fosse derramado, quando ele fosse enviado agora como um consolador, ele nos assegurou que nós estaríamos com ele prontos a recebê-lo. Amém. Sim. Cumprindo também Joel capítulo 2. Sim. Né? É. Então a mensagem da hora viria cumprindo. Porque uma outrora nós estávamos, irmão Johnny, um para um canto, outro para o outro, cada um nos seus afazeres, cada um nas suas loucuras. Sim. Né? É. A Bíblia disse perdidos, condenados, não era essa a nossa condição? A vida dissoluta, né? Não era essa vazia. A nossa condição? Isso. Como gentios, né? Como pecadores, como pagãos, justamente. Pagãos e assim, sem nenhuma, como eu diria, sem nenhuma perspectiva de vida. Qual que era a sua perspectiva de vida? Qual que era só a minha? Naturalmente, né? Justamente. Só financeiramente. Quem sabe financeiramente. Só emocionalmente. Como o jovem rico. Isso. Tinha tudo, quem sabe não faltava nada, mas faltava uma coisa, sim. É verdade. Faltava em nós uma coisa. Aí é onde o irmão Brana já leva-nos melhor dizendo, a Apocalipse 10, ele veio reclamando. Apocalipse 10 não seria o alarido? A voz do alarido? Sim. A voz do alarido não seria chamando nós a estarmos em um lugar, e o profeta irmão Brana cita na mensagem Imitação do Cristianismo, irmão Johnny, sobre aqueles 120 no cenáculo alto. Sim. Irmão Brana, ele cita dessa forma. A personificação, né, do cristianismo. Não, a mensagem é a imitação do cristianismo. Então, irmão Brana cita dessa forma. Ali havia 120 odres. Absurdo. Sabe? Prontos, novinhos. Porque eles tinham recebido Jesus, eles tinham recebido o chamado. Olha aqui, eu tenho certeza que esse que ele está falando aqui estava ali também. Com certeza. Né? Todos os apóstolos estavam ali, ouviram o chamado de Jesus, seguiram a palavra. Sim. Será que ele não fez o mesmo chamado hoje? Com certeza, irmão. Será que nós não estamos na mesma posição? Porque o dia do cenáculo alto, eu creio, está repetindo agora. Amém. Lá não era para receber o quê? O Espírito Santo. Não era para receber o Espírito Santo? E esse ajuntamento é para quê? Mesma coisa. Não é? E esse chamado a agora, chamado para fora, chamado a sair das denominações, chamado a sair do mundo religioso, não seria para a mesma coisa? É verdade. Receber o Espírito Santo, viver em novidade de vida? Não saíram aqueles homens dali, novos homens? Olha para o senhor ver uma coisa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Uma pergunta. Sim. Esses aqui estavam acostumados com vinho velho. Esses aqui, eles estavam na sinagoga. Sim. Né? Estavam lendo a lei, sim. Estavam guardando o sábado, estavam ficando sem comer. E quando o vinho novo veio, o último verso diz assim: e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Logo, o novo. Logo é rápido, né? Imediatamente. Porque diz, melhor é o velho. Eles estavam acostumados tanto com o vinho velho, de guardar as leis de Moisés e aquela tradição e aquele farisaísmo. Quando veio o vinho novo, eles não queriam logo o vinho novo. Não era o costume com a religiosidade? Isso. Eram tão acostumados. Era.
E aí, o mesmo chamado que o Senhor Jesus fez diante de Pedro, de Mateus, de Tiago, de João. Ah, mas por que ele come com publicanos e Pecadores. Porque esses nem o vinho velho eles não podiam beber. Que coisa, Eles né? não podiam entrar na sinagoga, eles não tinham a oportunidade. Mas aqueles que tinham, quando veio o novo, eles estavam endurecidos, ressecados, irmão Sérgio. Justamente. E os outros que talvez não tinham a oportunidade, mas estavam sedentos, haviam ouvido falar. Pedro, quando o Senhor Jesus veio e falou com eles, o nome dele, Simão Barjonas. Falou, o nome dele, o nome do pai dele, ele já falou, opa, Tem alguma eu coisa bebi o vinho velho, mas meu pai me falou desse. Justamente. E ele teve que fermentar, ele teve que entender. Justamente. Quando o Senhor Jesus repreendeu ele, ele teve que engolir seco aquilo e deixar passar. Se eles tivessem entendido o que a Bíblia havia dito, de como o Messias seria, será que quando o Senhor Jesus não encontrou com aquela samaritana, ele despediu eles? Eu estou olhando para você, esquecendo de olhar para lá. Sim. E despediu eles. E então esperou aquela samaritana chegar. Será que se eles estivessem ali desde o início, o vinho velho não atrapalharia um pouco? Sim. Quem sabe eles queriam repreendê-la de alguma maneira, mas quando eles chegaram, e quem sabe pegaram a conversa já no finalmente ali, vendo ela se entregar, quem sabe o seu semblante já diferente, ela expandindo, né? Ela não deu não era um balde, mas vamos dar um exemplo, ela não deu uma baldada nele. Sim. Ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Então aquilo dentro dela já fermentou, aquilo expandiu, irmão Sérgio. Muito rápido, né? Muito rápido. Ela pôde deixar a velha tradição, Claro. mesmo que ela lembrou, né? Ela falou, o vinho velho falava, nossos pais falaram. Sim, sim. Mas havia uma coisa nova, algo que viria puro agora, novo, não só aquele lá, mas um do meu dia. Sim, da hora. Não é? Ah, mas Justamente. o vinho, quanto mais velho, mais caro. Sim, mas e se ficar só nos velhos novo, daqui a pouco não tem mais vinho, tem que continuar fabricando os vinhos, pegando as uvas. Até quando vai durar, né? Amassando as uvas, né? Colocando, armazenando. E aí, entra o que o senhor falou ontem, sobre o vasilhame. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre o vasilhame, por que ele não estoura se ele for novo, se ele tiver óleo nele, ou se o senhor quiser continuar a escritura, eu creio Nós vamos continuar lendo. Nós vamos continuar lendo. Bom. E uma coisa interessante, irmão Johnny, que o irmão citou aí, me fez lembrar, quando o irmão foi lá no último versículo, nós vamos chegar lá também, me fez lembrar do velho costume de Simão, né? Convidou Jesus, mas será que ele estava pronto para receber Jesus? Que coisa, hein? Tanto é que Jesus, depois que ele... lógico que Jesus não foi pego de surpresa por aquela mulher, né? Claro. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia. Por isso ele foi. Por isso ele foi. Né? Ele sabia que teria alguém ali que iria chegar, aceitar ou render-se. Né? Mesmo que aqueles fariseus não renderiam. Jesus não foi pego de surpresa. Se ele não soubesse, quem sabe, que ia acontecer aquilo, quem sabe ele nem teria ido, mas ele sabia que ia acontecer. Tanto a rejeição quanto a aceitação. Né? Tinha alguém que estava vigiando ele. Mas alguém vigiando? Alguém que precisava. Alguém que estava precisando dele, algum pecador. Né? É o que eu comecei, é o que eu entrei aqui. Às vezes eu dei uma ida muito longe, irmão Johnny, mas você imagina Jesus, através do sétimo anjo, buscando pecadores, buscando, quem sabe até publicanos. A palavra aberta, né? Não é? A palavra aberta. Aí será que quem sabe alguém não entenderia, mas como é que pode fulano e Beltrano? Mas não é aquele mesmo fulano e Beltrano. Né? É um recipiente novo, é alguém agora que virou, mudou de livro. Bom, Sérgio, o profeta fala
na mensagem Orgulho, Sim. sobre Simão. Sim. Chamar o Senhor Jesus, fala do lacaio, não lavar os pés. E fala dele, Jesus no canto com o pé sujo, Sim. com entre os dedos sujo, fedendo, não tendo sido beijado, né? Não receber o ósculo santo. E esse orgulho, ele é odre velho. Sim. O odre Justamente, velho tem irmão Johnny. orgulho. Justamente. O odre velho não pode aprender, ele não pode expandir, Que coisa. ele não pode reconhecer, ele não pode... Deixa eu dizer algo aqui, e até a respeito do irmão Alexandrino. Quando eu era diácono, pouco tempo, eu lembro em uma virada de ano, todos reunimos ali com a família para orar, e quando acabou a oração, assim, eu olhei próximo do púlpito, estava o irmão Alexandrino orando, vamos dizer, andando igual animal assim, com as mãos e os pés assim no chão, e na hora veio assim, ele não tinha orgulho. Que coisa. Ele sabia na presença de que ele estava. Ah, mas o homem está como um animal aí, com as mãos e os pés no chão. Mas ele sabia na presença de quem ele estava, aquilo ficou gravado. Esse orgulho é odre velho. A mulher não tinha orgulho. Justamente. Ela tinha o que ela tinha, ela deu. Ela tinha um dinheiro para tentar se livrar daquela vida, disse o profeta. Sim. Quem sabe mudar dali para outro lugar, começar uma vida nova. Mas ela sabia que aquele moço, aquele homem que estava ali, ela ouviu falar, ela sabia que ele podia mudar a vida dela. Já o outro, ele tinha orgulho demais, ele era odre velho. O Senhor Jesus estava ali para ele poder falar, ei, aquele profeta vai vir, vai lá para nós zombar dele um pouco, deixar ele num canto, deixar ele sujo. Eu creio que isso tudo, irmão Sérgio, bate com o que o senhor pregou ontem. Sim, sem dúvida. Porque quando a palavra nova vem, se nós não perdermos o orgulho, se nós não nos entregarmos, se nós não deixarmos Deus entrar, para aquilo expandir, para aquilo crescer. Justamente. E às vezes esse crescer, você grita, você chora, você muda, às vezes é até interior, né? Mas às vezes você põe aquilo para fora e muitas vezes as pessoas até vê. Justamente. E quer tomar um gole desse vinho novo para ver se é bom igual o velho. Sim. Mas o orgulho não deixa. Justamente, irmão Johnny. Que coisa, Isso, né? É algo que acontece, né? Podemos dizer que está acontecendo. Muitas pessoas perdem a grande oportunidade de terem em si, né, de se tornarem um grande recipiente por não entenderem Que coisa, o momento, a hora, a forma de Deus cumprir com a sua palavra. Quantos 1000 anos profetizou Joel? Está acontecendo agora mesmo, né? E quem sabe alguém busca muito. Olha aqui, irmão Johnny. Veja isso aqui. Deixa eu só continuar lendo o versículo 31. Tá bom. Diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe, eu quero falar sobre essas muitas orações aqui, no versículo 33, não me deixe eu esquecer, por favor. Tá. E Jesus respondendo disse-lhe, 31. não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Graças a Deus que ele veio chamar os pecadores. E nós estávamos, irmão Johnny, nessa condição. Alguém poderia, mas vocês não pecam? Não pecamos porque reconhecemos que ele é para nós aquele que pode nos limpar, aquele que pode nos lavar, e não estamos aqui e não vivemos de uma maneira, irmão Johnny, isso é bom nós ouvirmos isso, não vivemos de uma maneira repreendendo-nos sem entendimento. Sim. O apóstolo João, nas suas cartas, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não permaneça no pecado, não. Você tem aonde se limpar, ou seja, você tem um vinho novo para estar sendo derramado sobre a sua vida todos os dias. É verdade. E esse vinho veio para quem? Olha. Não é? Esse vinho veio para quê? Ele vem para quê? Justamente para nos levar à perfeição.
Isso, né? isso. Quem sabe nós olhamos para nós hoje e não vemos que ainda alcançamos a perfeição, mas vamos parar aqui no tempo? Não. Ou vamos cumprir com Hebreus capítulo 6? Aqueles que uma vez foram iluminados e recaíram, vamos parar? Provaram do dom, Provaram do dom celestial. viu que era verdadeiro. Justamente. E pararam no tempo? Recaíram, voltaram às suas velhas vidas? Ou seja, deixaram o odre secar. Não é? É impossível que esses voltem ao arrependimento. Então, eu não estou olhando para isso, nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para o derramamento do Espírito Santo. Amém. Né? Amém. Então, Jesus continua dizendo assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora, escute bem isso aqui, irmão Johnny. É que você estava falando do orgulho. Que adianta orarmos tanto, buscarmos tanto, pedirmos tanto? E há uma escritura que diz: vocês pedem e não recebem porque não sabem como pedir. Eu posso Pedis mal, pedis para mal. gastar em vossos deleites. São Tiago diz isso. Sabe que até a posição que nós estamos, nós precisamos nos posicionar para nós recebermos algo? Sim, é verdade. Sabe que eu estava pensando, irmão Johnny, vindo para cá, pensando em Abraão e Ló. Eles estavam, por circunstâncias, separados, mas eram parentes. Sim. Eu estava pensando, meu Deus, mas Abraão aqui nos Carvalhais e Ló logo ali. Quem sabe Abraão podia dar uma olhada? De longe ver lá, né? Ver a situação de Sodoma. E é lógico, ele pensava no seu sobrinho. Sim. Tanto é que ele deu uma insistida com Deus, né? Senhor, mas o Senhor vai destruir. Se lá tiver tantos justos. Né? Ele começou insistindo. Então, eles já estavam separados circunstancialmente. E eu pensei, irmão Johnny, você já imaginou alguém aqui na mesa, diante da mesa, diante da palavra, separados circunstancialmente? Que coisa. Você com um entendimento, eu com outro entendimento. Vou falar eu agora, porque para não soar mal, eu com meu orgulho, irmão Johnny, não recebendo diante do mesmo teto, vamos dizer, debaixo do mesmo teto, e só o meu orgulho me separando. Que coisa. De receber o vinho novo, ou seja, de receber a mensagem da hora. Bom, Sérgio, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Sim. Bate com o que o senhor está falando. Parágrafo 23, o profeta disse assim, profeta, um mensageiro desse dia, dessa era. Então você vê, irmão, o Espírito Santo não foi enviado para formais inflexíveis. Que coisa, irmão Johnny. Algo que é inflexível, não tenta dobrar ele, não. Que ele vai quebrar. Ele não aguenta, ele não, vamos dizer, ele não pode ser posicionado de um lado, ele é só aquilo. E muitas vezes o orgulho é que faz isso, né, irmão Que Johnny? coisa. Aí diz assim, mortos intelectuais. Que coisa. Ele foi enviado para dar liberdade, para que homens e mulheres nasçam de novo no reino de Deus. O Espírito Santo não foi enviado para os intelectuais. Foi enviado para aqueles que são humildes de coração, de espírito contrito. Não importa se eles são estudados ou não, se eles são arbustos ou o que quer que sejam. São flexíveis ao Espírito Santo. Que coisa. Só falando sobre o derramamento do Espírito Santo, nós sabemos que a plenitude da nossa adoção é o corpo transformado. Sim. Só que o penhor é o Espírito Santo. Então não adianta eu achar, né? Que coisa. Não adianta eu achar que eu vou ser transformado se na hora do derramamento do Espírito Santo. Se eu não receber, eu não tenho o penhor. Se eu não tenho o penhor, eu não sou dele. Justamente. Não tem como. Justamente. Nas eras,
em uma das eras, não me lembro, Deus fala, não danifiques o azeite e o vinho. Justamente. O vinho, o profeta mostra que é o regozijo, a alegria Sim. de ver, né, esse fermentar novo, isso que Deus tem trazido para nós. Não aquele vinho velho lá atrás. Nós lemos o Velho Testamento. Sim. Nós aplicamos no Novo. Aí o profeta chega e diz assim, depois que essa palavra se abriu, tudo para mim se fez novo. Tudo. Justamente. Então ele veio pegando desde o Velho Testamento e vendo todas as coisas, e aquilo para ele era vinho novo, aquilo fermentava, era diferente, irmão Sérgio. Justamente, irmão Ele não Johnny. ficou parado, inflexível, orgulhoso. Já pensou se ele fosse coisa. usar o orgulho de ser um batista? E aí? Mas ele deixou o batista, até o próprio pastor batista, né? Dr. Davis. Fez com que ele cumprisse com a palavra, fez com Foi. que ele deixasse, né? Quem sabe a sua velha crença, digamos assim. Mas por quê? Porque ele viu, É né? verdade. Ele precisava, ele sabia, ele tinha uma grande obra. Que coisa. Podemos chegar um pouquinho além. Sim. Nós estávamos aqui nos confins da terra. Olha, E Deus tinha a sua maneira de trazer para nós o vinho novo. ô Sérgio, agora vamos lá. O que adianta eu pegar essa mensagem? Porque é tão difícil viver uma vida cristã. Que mensagem. E aí aqui, ó, eu leio o que ele fez. Sim. Aí ele fala, ele se mostrou aos judeus, ele se mostrou aos samaritanos, mas ele não fez isso diante dos gentios. Ó. E nessa mensagem ele fala, eu vou virar de costas, vou olhar para vocês, amigos pregadores, Sim. e atrás de mim há uma pessoa assim. Não é este o sinal do Messias? Que Do coisa. que adianta nós pegarmos esse vinho velho? Porque é vinho velho. Isso aconteceu lá naquele dia. Sim. Mas quando esse vinho novo, ele entra em nós, o Senhor pega esse vinho velho e fala, rapaz, hoje para mim é a mesma coisa. Agora é Deus, só falou no começo, agora não é Deus mais andando junto comigo em um corpo, é Deus em mim. Sim. Eu estava ouvindo a Bíblia, até Lucas mesmo, antes de chegar nessa escritura, e o Senhor Jesus disse, ai dos ricos, porque eles já têm o seu consolo. Sim. Eles não buscam consolo em outro lugar, o consolo deles é o dinheiro, eles não têm falta de nada. Sim. Se ele precisa de algo, ele vai e compra. Em qualquer coisa alguma coisa que venha, o consolo dele é o dinheiro que ele compra, o que ele faz. Mas quando se não tem, seu consolo é Deus. Você vai atrás dele para tudo. Quando você passa um aperto e até vê um rico passar em um grande carro, Deus vai lá no seu coração e te consola. Sim. Dali vem o consolo, né, do Espírito Santo, que habitava conosco, agora estará em vós. Então não adianta, só começou falando sobre isso, eu pegar algo aqui e ler o que o profeta fez lá, mas se eu não quiser trazer aquilo para o meu dia, Sim. se eu não expandir para aquilo, se eu não entender que agora há um vinho novo, ninguém quer logo o novo, mas nós temos que querer uma hora. Justamente, bom Johnny. E Que nos coisa. atendo um pouquinho aqui nesse orgulho. Sim, No versículo 33, disseram-lhe, então, eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações? Ou seja, por que eles deixam de comer e oram? Uma coisa é nós estamos recebendo a palavra e orando, e clamando a Deus pelo que nós estamos recebendo. Não é? isso. O que nós estamos recebendo hoje? Estamos recebendo hoje, cada dia mais, algo que está me levando, irmão Johnny, a não permanecer o mesmo. Com certeza. Porque se eu estou satisfeito com o meu hoje, com o meu agora, com a minha vida, eu não quero algo melhor. É. Né? E Deus tem o melhor.
É O verdade. apóstolo Paulo, quando ele pregou aos Coríntios no capítulo 13, ele deixou isso bem claro. Está vendo isso aqui? Está vendo isso? Está vendo aquilo? Isso aqui é algo que vai ficar para trás. Né? Sim. Ele disse, quando vier o que é perfeito, O que é em parte. o que é em parte Será vai ficar para aniquilado. trás, Isso. vai ser aniquilado. Então, eu penso que a posição desses discípulos jejuando e orando Ó, não mudava eles. não. Sabe? Se nós não estamos recebendo a palavra da hora, não vai nos mudar. Porque o que causa em nós desejo, irmão Johnny? Vamos supor, vamos fazer um pequeno quadro aqui. Sim. Eu te faço uma indicação, irmão Johnny, vai ali para tal cidade, lá há algo assim, assim, assado, você vai chegar, você vai gostar das paisagens, você vai gostar da comida. Sim. Eu te faço uma propaganda e você vai trabalhar em cima daquela propaganda. E eu vou chegar lá e procurar o que o senhor falou. Justamente. Agora, se aquilo é algo que você está vivendo, irmão Sérgio, É. eu preciso de um lugar bonito, agradável, aconchegante, eu vou te falar, esse lugar é bonito, é aconchegante, você vai trabalhar em cima daquilo, É. Lá tem um restaurante em tal lugar. né? E quanto é? Isso. Principal. Ó, irmão Johnny, é assim, assim, assado. Você vai falar assim, irmã Bia, vamos economizar um tiquinho. É, Olha para você ver. Porque você tem ali um objetivo. claro. Você ouviu falar de algo, a mensagem da hora está mostrando para nós que já estamos e precisamos estar preparados. É verdade. Não é? Sem estar preparado, nós não vamos alcançar coisas que hão de vir, que nós já ouvimos. Com certeza. Não vivemos, não vivemos a coisa que há de vir, mas eu estou aqui me preparando Isso. para o que há de vir. É verdade. Não é? E só ouvindo a mensagem da hora, ou seja, só me posicionado neste lugar, qual que era o lugar que Jesus mandou eles se posicionarem? Ó, Os 120. cenáculo. Atos. Não é? Isso. No cenáculo. É. Foram, posicionaram ali, deixaram, quem sabe, seus afazeres. Quem sabe alguém diz assim, aqui, está demorando demais. Falou, não, Irmão mas Sérgio, eu ouvi. quantos fariseus, no dia que o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos lá, sobre os Sim. quase 120, Sim. quantos fariseus não jejuaram naquele dia? Meu Deus, irmão Johnny. Quantas é isso aí. vezes nós andamos num carro, na rua, e vemos uma pessoa vestida de pano de chão e descalço? Aí você olha nela, naquela mulher ali, vestida de pano de chão, descalço, e um brinco na orelha, seu cabelo cortado. Congrega em um lugar onde não tem a palavra. Sim. Se nós apertarmos um pouquinho mais o nó da gravata, quantos têm a mensagem na mão e não conseguem entender Meu Deus. o vinho novo que está sendo servido agora? Justamente. Aonde o profeta de Deus mostra que seria esse último mover do Espírito Santo. Justamente, irmão Johnny. Da mesma maneira, o profeta fala, tudo é uma descida do Uhum. Espírito Santo. Sim. Nós sabemos que Cristo é ungido. Ungido com o quê? O mundo está ungido com o diabo. Uhum. Os filhos de Deus, o profeta de Deus era ungido por Deus. Os filhos de Deus têm a unção do Espírito Santo. Tanto que o profeta chega a dizer que nós somos Messias. Pequenos Messias. Se o Espírito Santo, então, ele vem descendo em seu último mover, e ele traz esse vinho novo agora, a pessoa recusa receber esse vinho novo, o que vai fermentar dentro dela? Diante do derramamento. O que vai expandir para ela mudar, para ela crescer, para ela se transformar? Não tem. O que vai adiantar, né, irmão Johnny? Como nós acabamos de ler aqui, os discípulos de João jejuavam, deixavam de comer ali e oravam na hora de comer. E quem estava com o Senhor Jesus estava vendo ele transformar a água em vinho, ressuscitar o morto. Justamente. E aí? Justamente, porque aqui é necessário entendermos a posição da Escritura, irmão Johnny.
principal aqui não era a comida. É, O engano oferecia. sim. O principal era rejeitar o esposo, rejeitar o Messias, né? Rejeitar a palavra da hora. É, O principal hoje, às vezes às vezes o indivíduo, melhor dizendo, ó, rejeita. com certeza. Né? O principal hoje, às vezes o indivíduo passa por alto. É, Né? O que é esse passar por alto? Ele não se alimenta como ele precisava. Então ele está fora da posição, fora do lugar correto e orando, mas jejuando. bom, Sérgio. Sim. E aí aquela mulher, uma multidão de pecados, chorando naquela sala, Sim. né? O profeta fala, Deus abriu as vias lacrimais dela e pensa na cena, aqueles olhos ali, a água descendo e ela enxugando ali com os seus cabelos, e eu penso que ela soluçava e misturou coriza, né, catarro com lágrimas, e ele estava tão seco que era a hora dele falar, olha, um exemplo, uma mulher que fazia o que ela fazia, não era costume você ver ela chorar. Não é costume você ver uma pessoa que segue a vida errada, ela anda altiva, ela anda soberba. E ver ela naquela condição, ajoelhada, chorando e enxugando com seus cabelos, era para ele se entregar e reconhecer alguma coisa, mas ele achou foi ruim. Ah, se ele soubesse. Aí é uma das características, dureza, né? Não compunge o coração, não arrepende, não perdoa, não pode ser flexível. Aí o profeta, nessa mensagem, ele cita árvores que foram queimadas. Ele fala, uma árvore que foi queimada, quando o vento bate nela, dá um som fúnebre. Aí ele fala, como de um cemitério. Ele fala, mas quando o vento bate em uma árvore que não foi queimada, que está como original que Deus criou. O profeta fala, ela balança, ela chacoalha e o som é outro. O profeta fala, é um som de vida. Bom, Sérgio, se Deus não tem derramado esse vinho novo, nós estaríamos perdidos. Verdade. Se ele não cumpre endurecidos. com a palavra, né? Estaremos endurecidos. Justamente, irmão Johnny, justamente. Lê mais um pouquinho. E eu me contive aqui, irmão Johnny, nisso que Jesus disse. E ele lhes disse no versículo 34, podeis vós jejuar os convidados das bodas? Vocês estão querendo que nós ficamos sem comer? Que coisa. Vocês estão querendo que, em outras palavras, vocês estão querendo que nós não vemos? Lê o restinho do 34. Enquanto o esposo está com eles. Que coisa, moçada. Aí vamos aqui trazer uma reflexão. Alguém querendo que nós, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, eu vou um pouquinho mais, esposa do Cordeiro. Que coisa, hein? Porque o sacerdote está aqui fazendo o casamento. O sacerdote. Que coisa. Eliezer, não é? Fazendo o casamento. Apresentando ele, né? Que coisa, irmão Johnny. Mostrando, quem sabe, as suas, vamos dizer, as suas riquezas. Ele vem mostrando as riquezas. Sabe quem que é ele? Coisa. Vamos lá um pouquinho, né? Veio contando tudo que Deus já fez. Olha para você ver. Olha quem é esse Senhor. Que coisa. Meu. Sérgio. Imagina, irmão Johnny, a conversa que Eliezer não teve com Rebeca. Quem sabe eles vindo no camelo. Sim. Talvez cruzou no caminho por várias outras tribos e aldeias. E talvez Rebeca falava, tá por aqui. Ele falava, não, tá mais adiante. Sim. Mas chegou uma hora que ela falou, quem é aquele que vem lá? Ele falou, aquele é meu Senhor. Só que quando ele falou, ele já havia falado para ela. Sim. A promessa que Deus deu, como Deus engrandeceu, como Deus cuidou, como eles prosperaram. E quando chegou, ela não quis saber de Eliezer. Eliezer, vem conosco. Irmão Johnny, já pensou se ela não Acabou. tivesse dado atenção para ele?
até chegar ali, Que naquele coisa. momento dela ver ele e ele esclarecer, é aquele mesmo. Vamos trazer aquilo para os nossos dias. Que coisa, irmão. Quantos cultos, quantas mensagens, Servindo. até justamente, até ele aparecer Nossa. em fevereiro de 63, Isso. 28 de fevereiro de 63, né? E o nosso Eliezer dizer, é ele mesmo? Vire a foto para a direita. E aí o Imagina. profeta na mensagem, desculpa. Sim, não, pode Ao ficar à nascer vontade. do sol, o profeta fala da cabeleira branca do Sim. juiz supremo e o profeta fala, é ele. Sim. Você pode ver a sua barba. Sim, justamente. Olha ali os seus olhos, né? Que coisa, Então, Sérgio. imagina alguém não ter dado atenção até ali. Imagina alguém, como diz o profeta irmão Bruno, aqueles quase 120 lá no cenáculo estavam com as suas bocas abertas e havia um funil só esperando ali o vinho. Irmão Bruno faz um tipo assim perfeito do enchimento com o Espírito Santo. Imagina se nós não estivermos dessa forma, não estivéssemos, não veríamos. Com apetite, com vontade. Justamente, não veríamos ele nas nuvens. Pensa, seu aniversário, sua esposa me chama. Justamente. Vou fazer uma janta, um banquete. Chego lá, você fala, come? Eu falo, não, estou de jejum. Que coisa, hein? Era melhor não ter ido. Justamente. Bom, Sérgio, como renovou em nós, eu creio, assim que aconteceu comigo, eu vi com meus irmãos na época, 2012. Como renovou em nós o regozijo, a força, essa abertura da palavra, esse mover, esse último mover do Espírito Santo. Sim. Como isso não nos fez conhecer mais Ele, como não abriu o nosso entendimento, né? Para ter mais sede, mais vontade de ler, de buscar, não só um título, mas o conteúdo, né? Comer a palavra, ter aquele desejo de ler a Bíblia de novo e tirar muita coisinha que nós tínhamos. Justamente. Pequenas coisinhas, e cortando. Aquilo expandiu, irmão. Justamente. É o que o profeta irmão Brana cita e a escritura está aqui. Não tem como. O vinho novo caiu em odres novos, né? Coisa. Porque já víamos ouvindo a palavra, já víamos sendo renovados. Sim. Né? Esse recipiente renovado a cada dia, um recipiente, então, novo. Quando o vinho novo chegou, que coisa. Quando ele nos mostrou, vou falar aqui da esposa, né? Agora como esposa, quando o sacerdote aqui mostrou que aquele era o seu esposo, irmão John, não teve como. Agora, triste é muitas pessoas não terem, não ouvirem, não receberem, por não terem estrutura. Sabe por que isso? Rejeitação, a rejeição da palavra faz com que esse odre se resseque. Bom, Sérgio. Né? E isso vem em um jejum. Agora, até quando vamos jejuar? É o que Jesus disse aqui. Vocês vão fazer os convidados das boldas, jejuar os convidados das boldas enquanto o esposo está com eles? Sabe uma outra coisa, irmão Johnny? Que assim, o tempo é tão corrido, nosso tempo já está se esgotando. Mas olha, como é maravilhoso nós vermos e pensarmos e levarmos aqui o nosso pensamento um pouquinho, a nossa meditação em Zaqueu. Olha a oportunidade de Zaqueu. Foi um outro, né? Sim. Que Jesus falou com ele, eu vou dar uma passadinha na sua casa. Mais trambiqueiro, né? Justamente. Trambiqueiro. E como? Mas Jesus não disse que veio, foi para esses? Foi para esses. Para os trambiqueiros, para os trapassadores. Não é? Ele veio tanto para os trapassadores que houve um trapaceiro que se tornou pai de nações.
Nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais foi o mesmo. Estamos falando de Jacó. Isso. Teve até o seu nome mudado. Você já Mudou imaginou? tudo, né, Que na o sua vida. vinho novo, né? Depois ele estava abençoando seus filhos, seus netos. Justamente. Então, só para me não ater muito aqui, meu Deus, como é maravilhoso nós víamos ali a ação do Zaqueu, assim que Jesus falou com ele, ó, eu vou dar uma passadinha, em outras palavras, né? Na sua casa, Senhor, vamos lá. Logo ele desceu do orgulho, desceu da sua velha maneira. E já saiu junto com Jesus. Já pensou? É. Quem sabe aquilo ali, irmão Johnny, quem sabe não, aquela palavra de Jesus, ele já desceu daquela árvore um novo Zaqueu. Claro. Um novo odre. Claro. Por quê? Algo já tinha expandido, né? Justamente. Quando ele chegou na sua casa, Jesus não precisou nem de repreender, nem de ensinar nada. Ele falou, Senhor, o que eu tenho pegado aqui, em outras palavras, eu vou devolver. 4 vezes mais. Que coisa, eu vou devolver. Não era já a ação do vinho novo? Caindo no odre novo, e a ação foi tão rápida que ele se expandiu, que ele cresceu, que ele fermentou, diz o irmão Brano, o vinho novo ele fermenta. Olha. E logo vem as novas ações, os novos desejos, o novo compreendimento da palavra. Que coisa. Né, que ele pôde ser mudado. Mas aí Jesus continua, irmão Johnny, para nós. Pelo menos acabar a leitura, né? Justamente. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. Naqueles dias vão procurar pela revelação da palavra, não vão encontrar. Que Deus, irmão Johnny, tenha misericórdia de cada um de nós. Agora é a hora de encher de azeite a botija. Agora é o momento. Aquelas virgens não foram buscar depois que o esposo já... Adiantou o quê? Não adiantou nada. O que elas falaram? Vá diante dos que vendem. Que isso? Não tem para vender? Não tem para vender. Diz o irmão Brana numa mensagem, você quer comprar um pouquinho de fé? Não existe. Não Tome $500. Eu creio que o irmão Brana cita até isso. Toma $500 e desce ali numa esquina, compre um pouco de fé, compre um pouco de vinho, de azeite, desse vinho, desse azeite. Sérgio. Bom, Sérgio. Não há maneira. O Espírito Santo, ele traz amor, esperança, gozo, todas essas coisas, né? Como Deus, ele sabe fazer as coisas. Sim. Ele começa o ministério do profeta com Malaquias 4. Sim. Através de Malaquias 4, como Elias, no Velho Testamento, ele restaura o altar. Sim. Né? Doutrina, né? As 3 ordenanças, Santa Ceia, batismo, lava-pés, a conduta da mulher, a conduta do homem, casamento, todas essas coisas. Depois que ele faz tudo isso, Deus então aproxima mais. E aí entra Lucas 17, 26 ao 30. A manifestação do Filho do Homem, né? Como os dias de Sodoma e Gomorra. E eu creio nessa virada de esquina. Sim. Eu não creio em virada de esquina que não bate com a Escritura. Justamente, que irmão contradiz, não. Mas o quanto que essa virada que Deus deu, e alguns que não queriam aproveitar o vinho novo, passaram direto, o quanto eles não perderam. Justamente, irmão Johnny. Quanta coisa. Um verso diz assim, olha, mas o vinho novo deve ser posto ou colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Justamente. Quando nós conservamos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos conserva na presença do Senhor Jesus Cristo. Justamente. Ambos se conservam. É Ele que nos mantém, né, irmão Johnny? Sem Ele, nós vamos, quem sabe, voltar. Sem Ele, quem sabe, nós vamos continuar. Eu quero até aproveitar isso aqui. O nosso companheiro, irmão Efraim, muito obrigado, irmão Efraim, mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo, boa noite, companheiro.
creio que essa escritura encaixa com o assunto que estão falando. Ele nos mandou aqui, irmão Johnny, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Tem o Senhor prazer em nós deixarmos o seu desejo? Qual que é o desejo dele hoje? O que ele está fazendo hoje? Hoje ele não está derramando sobre toda a carne o Espírito Santo? Não, Sérgio, mas sobre toda a carne? Agora depende a posição que eu estou. A promessa era essa, irmão Johnny. Isso. A palavra veio sobre toda a carne, mas é toda a carne que vai estar posicionada. Tá pronta. Olha aqui o que diz aqui a Escritura, que o irmão Efraim, muito obrigado, companheiro. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Veja bem, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício. Verdade. E ao atender, melhor é do que a gordura do carneiro. Então, como pode alguém fora da posição, não estando recebendo, não aceitando, não crendo na palavra da hora e fazer sacrifícios? E fazer orações? Que coisa. É o que a Escritura disse aqui. Os discípulos de João muitas vezes jejuam e fazem orações na hora errada. Bom, Sérgio, o profeta não disse que chegaria uma hora que essas portas seriam fechadas? Justamente, irmão Johnny. E eu creio, vai acontecer. E aí? Agora é a hora de comer. Justamente. Agora é a hora de ser cheio. Agora é a hora de expandir. De ter prazer de estar diante dessa mesa, né, irmão Johnny? Isso. Como é maravilhoso estar diante da palavra, como é maravilhoso. Eu penso que isso é lógico que isso já está em nós, né? Nós temos esse prazer de estar diante da palavra, mas é triste. Às vezes a gente vê um quadro que eu posso colocar nisso aqui, irmão Johnny, alguém diante da palavra e não obtendo o que precisa obter. Você já chegou a ver um pastor, ou você já chegou a fazer isso enquanto o pastor está pregando, ou chegou a ver, melhor dizendo, está alguém esfoliando a Bíblia? Que adianta o pastor estar pregando? Ou seja, o Espírito Santo... irmão Sérgio, mas a Bíblia não é Espírito Santo? Mas peraí, há uma hora, há uma posição, há um momento... E ao que você receber da palavra. Enquanto ali Deus está falando através do pregador, você está lendo a Bíblia, o que adianta isso? Né? Sim. Então, irmãos, na hora da pregação, não é hora de esfoliar a Bíblia. Eu já vi o pastor falando, né? Peraí, eu estou falando, você está lendo a Bíblia? Verdade, já vi também. Então, agora é o momento de recebermos a palavra, irmãos e irmãs, e sermos gratos. E eu penso, irmão Johnny, que nós precisamos intensificar o nosso regozijo. Penso que esse regozijo é a oferta que nós podemos trazer, é a gratidão pelo que nós temos recebido. É verdade, irmão Sérgio. Como não alegrar diante de um presente, irmão Johnny? Vou falar algo aqui muito natural, irmão Johnny. Eu tenho ali R$1.000 para te dar como... Aí o indivíduo, como um indivíduo super interessado no natural, ele ficaria muito alegre? Quem não ficaria, me fala? Eu ficaria. Não é? Claro. Quem não ficaria? Agora, somos indivíduos interessados no espiritual. Que coisa, vida eterna. Como nós vamos receber o alimento, como nós vamos receber o vinho novo? De qual forma? Que coisa, irmão Né? Sérgio. Eu penso que eu tenho dito isso em vários cultos. Sabe, irmãos, vamos dar um pouquinho mais de atenção à palavra. Vamos intensificar o nosso gozo, o nosso regozijo. Né? O irmão Brana disse que nós regamos a palavra.
Isso com o mesmo. nosso regozijo. Isso, com Enquanto louvor. Deus vai curando, enquanto Deus vai libertando a nós aqui, regando a palavra com a nossa adoração. É verdade, irmão Se Sérgio. alguém acha que Deus não precisa, ele precisa de nós. Sim, Não é? verdade. Como nós cantamos, ele ama ouvir os pássaros, ele ama ouvir o som das árvores. Mas e quando ele ouve um redimido adorar a ele, não é? E o redimido não adora ele Ou por quando alguém nada. fala assim, mas tá tão gostoso essa comida. Justamente, Coisa, irmão justamente. Sérgio. E um redimido, irmão Johnny, não adora a Deus por causa de nada, não. Ele adora a Deus porque Deus tem sido maravilhoso. Ele adora a Deus porque ele tem saído do fundo do poço e Deus tem o elevado. É verdade. Não é? Sim. Deus tem se revelado a ele. Então, como ele tem nos revelado a nós, Graças como ele a tem Deus. abrido a sua palavra para nós, Graças a como ele Deus. tem derramado do seu vinho a nós, e primeiro, antes dele derramar, ele nos renova. Amém. Não é? A sua palavra nos renova a cada dia. O vinho também nos deixa novo a cada dia, consistente. É assim que é a palavra. É isso que está escrito. Como verdade. você leu aí o penúltimo versículo. Ambos se conservarão. Ambos se conservarão tanto, irmão Johnny, que eu creio nisso. Há um porvir. Porque E é luz em cima de luz. Justamente. E ambos estarão nesse porvir. Odre e vinho. Amém. Né? Recipiente e aquilo que enche esse recipiente. Ambos, marido e esposa. Porque um é o marido, Sim. é o vinho. Ele disse que viria dessa forma. Sim. Né? E ele viria dessa forma e ele encontraria lugar. E ele encontrou, irmão Johnny. Irmão Sérgio, Eu creio que ele encontrou o lugar. o profeta diz que só há uma barbatana em um peixe, Uhum. porque há uma água para ele usar ela. Justamente. Não é? Só existe uma árvore porque tem uma terra para ela enraizar. Justamente, irmão E Johnny. se tem o Espírito Santo, é porque tem alguém que quer ele. Justamente, irmão Johnny. Amém? É isso mesmo. Nós estamos então aqui, irmão Johnny, você tem mais alguma consideração? Não. Nós podemos, sem querer, né, mas podemos ir encerrando aqui. E nós agradecemos os nossos irmãos que nos prestigiou com a sua atenção, com a sua, com o seu odre aberto, né, para receber essa palavra, não a nossa, mas eu creio Amém. do Espírito Santo, a palavra de Deus para o nosso dia, para a nossa hora. Amém. Nós agradecemos imensamente pela sua companhia e aqueles que estão ainda nos cultos, saindo das congregações. Hoje tem culto de oração em várias congregações, né? Estarão agora mesmo rebobinando a fita e vão também receber mais um pouco da palavra. Nós queremos agradecer imensamente e temos aqui o irmão Luiz e a irmã Dalva, que nos acompanhou aqui em Belo Horizonte. Temos também o irmão Rolf. Se você tiver alguém aí, irmão Johnny, você pode ler. Irmão Rolf também, irmã Ivanilda, irmã Evelyn. Lista Evelyn. aqui aberta, irmão Sérgio, mas pode falar aí primeiro. Pastor Vilaça acabou de me mandar uma mensagem aqui, está acompanhando. Deus continua abençoando o senhor, pastor Vilaça, grandemente. O Pedro, a irmã Toniana e a irmã Esté também acompanhando o programa em Betim. Vamos à nossa lista, né, irmão Johnny? Sim. Deixa eu pegar a nossa lista aqui. Muito bem. Nós temos aqui, então, em Belo Horizonte, a irmã Lourdinha, Elizabeth, o irmão Vanderlei, Lindaci e Claresmunda, Cris, e Rosa Amaral, Rayane Silva, Alexandre Família, William Samuel, Roseli Pereira, Carmen de Jesus e Tiago José, Avelino Souza, Cristiana, Ana Luísa, Maria Alice, Aguinaldo Stallone,
David, ou David, né? Irmão Davi, justamente, e Amália e Maria, esses em Belo Horizonte. Em Betim, a minha cidade natal, irmão Johnny. A irmã Sônia de Jesus, a irmã Sônia Ramos de Jesus, né, irmã Sônia? A irmã Ione Lopes, Toniana, Esté e Pedro, já tinha até citado, Eliane Sarmento, Mariana Pereira, agora em Contagem, Iraci e Natália Sidney, Andréia, Natan, Emanuela, Graça e Nunu, em Contagem. Em Esmeraldas, Roberto Lemos e esposa, Sebastião, Robson e Rosana. Em Fortaleza de Minas, Marlene Barbosa e Maria José. Em Ibirité, Geralda Paula e família, Nelita Teixeira, Rosângela e Lucas. Ellison Pimenta, irmão Ellison. Itabira, Geni. Em Juiz de Fora, Geraldo Celestino, irmão Geraldo, Deus te abençoe, irmão Geraldo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Em Joatuba, irmã Quitéria, irmão Viriato, José Mauro e Terezinha Gomes. Em Mercês, o irmão Geraldo e irmã Zeli, né? Pinheiro. Em Matozinhos, Luiz Paula. Em Nova Serrana, irmão Léo e família. Amanhã nós estaremos juntos aí em Nova Serrana, irmão Léo e amados irmãos de Nova Serrana, para mais um culto na presença de Deus. Em Oliveira, Filomena Silva. Em Rio Manso, Wanda Souza, irmã Wanda, Deus abençoe. Sempre ligada, irmã Wanda. Em Santa Luzia, João Marcos e família. Em Sarzedo, Lúcio José, me desculpa, obrigado, irmão Johnny. Em José do Almeida, Ildete Fonseca. Em Vespasiano, José Moreira, Elza Teodoro, Maibi, né? Maibi Souza, Vânia Lúcia e Adilson, Rose Serafim e Rosileia, Flávio e Luísa, Maria Luísa. Em Piracicaba, irmão Rolf, irmã Ivanilde, irmã Evelyn. Deus continua abençoando vocês. Agora também Terezinha Mendes, Moisés, Idinha, Ileni Vivas, Ivan Pereira, Marta Maria, José Orlando, Isabel Maertes, irmã Isabel na Alemanha, né? Deus abençoe, irmã Isabel. Ana Aparecida Saturnino, Adriana Oliveira, Luciana Vilaça, Rosana Carini, Kênia Domingos e Maria Aparecida, Vanderlei Santos, Adão Adilson. Esses não estão as suas localizações, mas que Deus possa continuar abençoando a todos. Tem mais alguém, irmão Johnny, na sua lista aí, não, né? Não. Meu aqui só falou todos. São só esses mesmos. Irmãos, Deus continua abençoando a todos. Irmão Johnny, foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Para mim, né? Estar Te junto, abençoe. comer da palavra, Sim. comentar sobre ela e aprender um pouco. Justamente. Deus te abençoe, companheiro. Amém, irmão Johnny. Até a nossa Deus próxima oportunidade, se Deus quiser.